Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas TV. Esse é o nosso novo nome para o que chamávamos de podcast da Aceleração de Vendas ou AceleraCast. Estamos no episódio 88, já estamos chegando já no número 100, centenário, e estamos aqui com o Arthur. Antes de apresentá-lo oficialmente, eu queria pedir para que vocês dessem um like, compartilhassem esse vídeo e deixassem aqui seus comentários. Não se esquecendo também de se inscrever lá no canal, porque aí quando você se inscreve, você recebe em primeira mão os nossos vídeos. Hoje o conteúdo vai ser muito rico, a gente vai falar aqui com o Arthur. O Arthur é sócio da Upper, uma agência de marketing digital que nos atende aqui de uma maneira bastante sólida e já há algum tempo. Ele também é um subido pro, já vocês vão saber o que significa isso, mas é algo muito potente, vamos dizer assim. E a ideia é hoje a gente falar sobre marketing digital, ou marketing talvez, né? Porque hoje já não tem mais marketing sem ser o digital, ou não, vamos saber aqui com o Arthur. E a gente vai trocar essa ideia então sobre marketing digital e falar sobre as tendências para esse ano de 2025, sem deixar de lembrar que a primeira vai ser mais importante, diferente de outros vídeos. Arthur, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de participar desse podcast com você, um cara que eu admiro muito, um cara que aprendi muito sobre vendas, sobre negócio de uma maneira geral. Espero hoje aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a junção do marketing digital, como que a gente utiliza as redes sociais para que a gente consiga vender mais, vender melhor e no final das contas ter mais lucro, ter mais dinheiro para a gente crescer os nossos negócios. Excelente, Arthur. Muito bom. Cara, então nosso tema aqui a gente vai falar do marketing, né? A gente ouve muito aí a questão dos milionários ficando no digital, o cara ficando rico, etc e tal. E eu acho que criou essa questão, criou assim, se você for entrar no digital para virar milionário, nem vai. Me conta um pouquinho como é que você vê isso, assim, né? Você acha que tem espaço para uma simples loja de bairro ou uma loja de bairro estar no digital? Tem espaço para todo mundo. O digital ele é um dos espaços mais democráticos que nós temos hoje em dia. Eu acho que só para a gente trazer um exemplo do... Não que o digital não seja o mundo real, mas o mundo que a gente estava mais acostumado antes da pandemia. Hoje, para você montar uma indústria, você precisa ter um aporte financeiro muito grande para você montar a indústria. Hoje, para você ter uma loja no shopping, você precisa ter um aporte muito grande para você começar aquela loja. Então, para você ter um comércio na rua, em uma rua movimentada, você precisa de um aporte grande também. E o digital, ele quebra essas barreiras. O digital, você precisa de um celular, começar a filmar ali, falar, se você vende um produto, a gente tem diversos marketplaces que disponibilizam ali sem custo inicial algum para você vender o produto. Então, o digital não tem espaço para todo mundo. E é uma grande falácia você achar que você vai entrar no digital e do dia para a noite você vai ficar rico e milionário. Não é assim que funcionam as coisas. E a maioria das pessoas que prometem isso, elas ganham o seu dinheiro, na maioria das vezes, vendendo produtos irreais, produtos de emagrecimento, de riqueza fácil. Isso não existe, precisa ter trabalho duro. O digital, ele não deixa de ser trabalho, ele é um trabalho e precisa ser levado a sério. Muito legal. E falando já das tendências assim para 2025, né? A gente acompanha esses blogs e tudo mais. Como é que você vê assim, o principal ponto de marketing ou marketing digital para 2025? Eu vejo, assim, muitas empresas querendo entrar do digital e batendo a cabeça de como, assim. Eu vejo as empresas tradicionais fazendo isso e se perguntando como que faz e sempre tem um turbilhão de ideias ali e não tem um caminho claro para onde seguir. E o primeiro passo de todos é você ter um básico bem feito, você ter o teu prato limpo, você... Fazer o básico bem feito já vai te ajudar bastante a ter resultado. E aí, explorando um pouco mais o que é você ter esse básico bem feito. O primeiro ponto é entender que o marketing, de uma maneira geral, o marketing digital, ele não é milagroso, ele não vai trazer o resultado do dia para a noite. Você não vai ter um resultado imediato com aquelas ações. Então, você precisa ter vendas vindo de outro lugar, você precisa se sustentar a partir de algum lugar, ou caso você vai começar direto no marketing digital, você precisa ir preparado, ter um tempo de maturação para aquilo dali acontecer. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que estabelecer mentalmente e entender que dentro do marketing, a gente precisa de tempo e precisa fazer o básico bem feito. Então, esse básico bem feito é você
ter um site bem posicionado, você ter uma estrutura de site ali, que você converse com o teu cliente, que o teu cliente, ao entrar no teu site, entenda o que você faz, qual que é a dor que você resolve. Você precisa demonstrar teu produto de uma maneira eficiente. O cliente precisa ver o valor naquilo dali, entender qual que é a solução que aquele produto vai causar na vida dele. Você precisa ter uma oferta de acordo com o mercado. Não adianta você querer vender algo muito acima do valor, porque a percepção de valor estiver fora disso, você não consegue vender também. Então você precisa ter o valor correto dentro daquilo dali, se comunicar e se portar dentro das redes sociais da maneira correta. Então você precisa estar bem posicionado dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, dentro de todas as plataformas digitais. Então você ter esse básico bem feito, você já sai na frente. Dentro desses canais de comunicação, dentro do teu site, do teu Instagram, você ter pontos de contato do teu cliente com a tua empresa, você já está à frente da maioria das empresas, você já está construindo um trabalho sólido. Legal, muito bom. E você falou do básico bem feito, você falou de um monte de coisa aí, né, bicho? Vamos começar do começo. A gente passa muitas vezes na empresa no primeiro momento, essa é a primeira tendência ainda, que é a gente falar do perfil de cliente ideal. E isso muitas vezes é uma dor, né? Porque o cara fala assim, mas eu vendo para todo mundo. Então eu vou pegar o exemplo aqui, sei lá, de uma loja de tinta. A gente tem vários ouvintes aí que são de loja de tinta, acho que não precisa citar nomes de lojas, de clientes. Sei que vocês têm clientes na base de vocês, né, desse segmento, mas a princípio o cara fala, todo mundo é meu cliente numa loja de tintas. Como é que eu posso começar do começo, fazendo o básico bem feito, definindo, né, entendo que o básico do básico do básico, eu defini quem é meu cliente potencial. Sim. Como é que você entende isso quando eu posso ter uma loja de tinta para pegar esse exemplo e dizer assim, cara, todo mundo é meu cliente? Vamos pensar o seguinte, a gente tem essa premissa e eu escuto bastante isso, não, quem quiser comprar que compre, mas dentro da internet a gente tem separação de pessoas por interesse, por faixa etária de idade, segmentações, tem várias segmentações. Então, o empresário que tem um negócio, ele quer começar nessa área, ele tem que pensar o seguinte, qual o público eu quero atingir? E ele pega aquela fatia de produtos que ele tem dentro da loja dele, ou fatia de serviço, e ele pensa o seguinte, dentro desses serviços que eu tenho, dentro desses produtos que eu tenho, quais são as categorias? Pô, dentro de uma loja distinta, o cliente principal é o pintor, mas eu tenho aquelas pessoas que têm diversas casas de aluguéis e elas precisam de tintas constantemente para pintar as casas delas. Eu tenho as pessoas que estão comprando o imóvel pela primeira vez e é a primeira vez que vai fazer uma reforma. Eu tenho pessoas que constantemente está pensando em decoração, está pensando em itens decorativos e querem reformar sua casa. Então, você olhar para a sua empresa e dentro disso você ter um olhar crítico de separar quem são esse todo mundo, quem que é esse nicho de pessoas. E você fazer essa separação, dos pintores. Eu quero trabalhar com os pintores dentro da internet? Tem como? Tem. Então, o que os pintores estão buscando? Eles estão buscando ferramentas melhores? Então, eu posso oferecer ferramentas para eles e vender isso através da internet. Então, o pessoal que acabou de comprar um apartamento tem muitas dúvidas de qual que é a melhor tinta, qual que é a melhor marca. Então, eu crio a segmentação para ele. Então, uma premissa importante dentro da internet é você ter o teu público muito bem definido e saber o que ofertar para ele. Mesmo que você tenha um leque de produtos que você atinja gamas diferentes de público, você como empresário, nós como empresários, devemos olhar para essas gamas de público, esse todo de público e fatiar eles, dividir eles e através disso a gente começar a criar a nossa estrutura. Muito bom. Então, quer dizer, eu defino um público, mas eu tenho vários públicos. Quando você começa a contar isso, será que o cara não fica muito preocupado em dizer assim, mas aí eu vou ter que ter 10 públicos diferentes, tenho que ter 10 campanhas, 10 tipos de criativo. Como é que você vê essa subdivisão e qual talvez seria um número ótimo de públicos? Porque o que eu tô te perguntando assim, às vezes o cara fala assim, não, então eu tenho, não é todo mundo, mas são 15 tipos. Aí fala, cara, 15 tipos é quase todo mundo, né? Então como é que para quem tá começando, qual que seria o número ideal, assim, de público para... O que eu recomendo é sempre começar por um. Você ter um público bem definido que você vai estressar ele até você ter o êxito das suas campanhas. Glória. Então aqui, ó, o básico bem feito passa por você começar a definir seu público e por mais que seja todo mundo, como uma loja de rua, que você defina define primeiro um e aí diz assim, então eu vou vender só para quem o casal comprou o primeiro apartamento.
Porque esse casal, essa pessoa, ela vai ter dúvidas específicas de quem está procurando uma tinta pela primeira vez. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que vai pedir para um pintor, que já sabe todos os tipos de tinta e acessórios, etc. E tal. Então, o do básico seria definir uma persona, um tipo de cliente, e a partir daí estressar isso até o final, é isso? Isso, e só para dar um exemplo dentro do segmento das tintas, que são vários produtos que nós temos. Nada nos impede de criar uma vitrine que a gente que veja lá que as pessoas cheguem e diferentes públicos se encontrem dentro dessa vitrine. Mas quando nós vamos fazer ações específicas para a gente gerar vendas, a gente faz ações específicas focadas nesse público. Então, vou dar um exemplo. A gente cria um e-commerce, cria uma loja virtual de uma distribuidora de tintas, e lá a gente cria várias categorias para pintores, para residência, enfim, cria categorias diferentes lá dentro. Então, se um visitante comum, em uma busca orgânica, encontrar o nosso site, ele vai se guiar pelo que a gente ofereceu para ele. Mas se a gente quer que de maneira intencional as pessoas cheguem no nosso site para comprar, a gente vai ir mediante ao público que a gente definiu. Então, são como se fosse uma linha de trem. As duas coisas são correlacionadas. Então, a gente deixa uma vitrine que todas as pessoas que chegarem lá, caírem no nosso site, vão ver que tem produto para todo mundo, mas quando a gente quer levar intencionalmente pessoas para comprar o nosso produto, a gente leva para a aba específica do público que a gente definiu. Muito bom, muito bom. Legal, então definido o público, começa a estressar por um público, depois vai para outros, né? Qual que seria o segundo passo aí, né? Você falou tantas coisas aí. Qual que seria o segundo passo? Eu penso que deve ser definir uma oferta para esse público, né? O que eu quero vender para ele? Isso. A gente fazendo um perfil ideal de cliente bem feito, a gente começa a criar as nossas estruturas. Então, a estrutura mínima que a gente precisa ter é um site bem posicionado. Desculpa, Arthur, quando você fala site, por exemplo, e se eu quiser fazer minha propaganda pelo Instagram? Então, a gente consegue fazer isso, mas só que é como se fosse um quebra-cabeça. Para o quebra-cabeça ficar completo, nós precisamos de alguns elementos para que isso aconteça. Tá. Não estou falando que você não precisa, eu já vou chegar no ponto do Instagram que faz parte completa o quebra-cabeça. Porque dá o exemplo da loja de tinta. A gente tem muitas pesquisas orgânicas ainda dentro do Google, pesquisando sobre isso. Então a pessoa cai e vê uma ficha do Google lá. Então a gente precisa ter esses elementos que nos ajudam a estressar o nosso público, a chegar no nosso público, sabe? Então um dos elementos é esse. Então a gente criar ferramentas para que o nosso público seja alcançado. Partindo disso, a gente precisa se posicionar dentro das redes sociais. Quando a gente define muito bem o nosso público, a gente sabe quais redes sociais o nosso público consome. Nós demos um exemplo dos itens decorativos, da pessoa que acabou de comprar a sua primeira casa. O feed do Instagram dela vai estar lotado de coisa falando disso. Talvez o TikTok dela vai estar lotado falando disso. Então, a gente precisa se posicionar dentro dessas redes sociais para comunicar com esse público. Ou você tem uma empresa, mudar um pouco para seguir o exemplo. Você tem uma empresa que precisa conversar com o RH. A maioria dos RHs não tá o dia inteiro dentro do Instagram. A maior parte de consumo não tá dentro do Instagram. Talvez esteja dentro do LinkedIn, talvez esteja dentro de uma newsletter. Então, é você entender isso, você olhar para o teu público, você criar um site que converse com esse seu público e aí, a partir disso, ver aonde que teu público tá. Aonde que teu público está agindo, onde está a maior parte do teu público em consumo dentro da rede social. Tá dentro do YouTube? Como que ele se porta dentro do YouTube? Tá dentro do Instagram? Como que ele se porta dentro do Instagram? Tá dentro do TikTok? Como que se porta dentro do TikTok? Tá dentro do LinkedIn? E assim, e aí você entendendo onde seu público tá, você posiciona a tua empresa lá dentro. Muito bom, muito bom. Cara, legal. E aí, que mais você pode falar do básico ainda pra gente ficar nesse... Tem mais alguma coisa? Então, definir o ICP, definir essas estruturas, essas arquiteturas, né? Porque sempre que a gente participa de projetos como esse, acho que um ponto bem legal, assim, é que você começa a ver, cara, as infinitas possibilidades que tem de você chegar no cenário, no lugar, no objetivo de venda. Então o cara pode vir pelo Instagram, pode vir pelo LinkedIn, pode vir pelo Google Ads, enfim, uma quantidade infinita que às vezes até
deixa o projeto bastante complexo, né? Essas estradas que levam fluxo ou levam tráfego, né, que essa é a palavra certa, para a sua página final, landing page ou a própria conversão. O que mais você diria que é básico assim para a gente poder? Então, eu defino um público ideal e eu defino as estradas, né, que eu gero tráfego para poder chegar na minha oferta. Aí eu acho que é a oferta, então. Isso, aí a gente entra mais na questão do teu produto, nos benefícios do teu produto e a oferta que você tem. Então, demonstrar isso de maneira clara para o teu cliente. Então, se o teu cliente ele precisa de um produto para decorar a casa dele, você tem um produto correto, com um preço correto, com um preço que ele entende justo. Então, você mostrar isso de uma maneira atrativa dentro dos canais de comunicação que a gente definiu e como que o teu público entende. Então, se a gente está vendendo esse tipo de produto, a gente definiu que é o primeiro apartamento. Então, quais são os melhores produtos para quem comprou o primeiro apartamento? São essa categoria de produto aqui. E essa categoria está dentro dessa faixa de preço. E a gente mostrar isso no momento certo para a pessoa, mandando ele já para uma parte de conversão, para uma parte de você finalizar a venda ali, você fazendo ele descer uma etapa dentro do nosso funil de vendas. Então a gente tem, dentro do que a gente está construindo aqui, a gente falou que a gente vai comunicar com o público, então a gente vai conversar com o público, mesmo que a gente conversa, a gente vende para todo mundo, mas vamos escolher um. Qual que é o perfil ideal de cliente? A gente vai criar as estruturas corretas para a gente se comunicar com esse público. Dentro disso, a gente vai criar o nosso canal de aquisição, vai criar as maneiras desse cliente ver o nosso produto e ver a nossa oferta e fazer ele de fato comprar. Então, a gente está num momento de, quais são os melhores produtos para esse meu público? Qual que é a faixa de preço? Qual que é o preço que ele está disposto a pagar por isso. E aí, trazendo um exemplo prático disso, vou dar um exemplo de um cliente que a gente tem dentro da nossa carteira. Nós temos uma contabilidade que eles já reduziram de 22% carga tributária de uma indústria para 4,5%. Mas eles cobram R$20 mil para fazer isso. O público deles é a indústria. Se dentro dos nossos canais de comunicação a gente fazer chegar microempreendedor, a gente está errando na comunicação. Porque o microempreendedor, primeiro que ele não tem 22% de imposto. Ele tem uma taxa mínima ali de imposto que ele paga. E então a gente precisa comunicar com esse público e na hora que a indústria vê isso, a gente acertar a engrenagem, o cara da indústria vê isso, caraca, saiu de 22 para 4,5, ele já automaticamente calcula quanto de redução que ele vai ter e fala assim, 20 mil tá barato para o tanto de benefício que eu vou ter. Então, a gente fez a oferta correta para o público certo e ele entendendo o valor daquilo. Então, é você ver seu público, saber aonde se comunicar com ele e entender qual que é o melhor produto para ele e quanto que na cabeça dele ele está disposto para pagar por aquilo. Então, essa é uma estrutura básica que a gente precisa ter. Excelente, excelente. Eu gosto sempre de trazer também, Arthur, quando a gente fala de oferta, né? Tem um curso que a gente ministra aqui que chama CVBA. Você fala das características do produto, das vantagens do produto, dos benefícios e da atração, porque ele comprar, né? E muitas vezes as pessoas pensam que a oferta é o produto, a característica, né? Esse microfone aqui custa R$300, por exemplo. E aí o cara vai falar que é preto, que ele tem uma tal captação e tal, mas no fundo as pessoas compram muito mais, a decisão está focado nas vantagens, benefícios e no porquê comprar. Às vezes até ele ignora o que ele está comprando, mas né, foi uma venda... só hoje microfone R$300. Aí o cara compra, ele nem precisava do produto, né? Tenho certeza que com todo mundo aí já aconteceu isso. Então eu acho que uma coisa importante também, que é básico, talvez é acertar a sua oferta, né? Entender que a oferta não é característica do produto com preço. É conseguir trazer os benefícios, vantagens. E até nesse lugar aí, Arthur, uma coisa bem interessante que eu vejo, assim... Os vendedores, que é a nossa praia aqui, né, tem muita dificuldade de gerar esse valor. Eu costumo dizer, cara, se você tem dificuldade de vender um produto, olha na internet como é que ele está sendo vendido. Porque na internet o cara já destravou isso, ele já põe do lado do concorrente, já vê qual produto que vende mais, já traz as características, os benefícios, né? Então a venda está cada vez mais consultiva e eu acho que a internet ensina muito como fazer oferta. Tanto que o cara coloca lá, né, o espaço Gold Premium é você sentar nas primeiras cadeiras. Né? Ou os primeiros 30 que comprarem vão ter um jantar comigo. Ou seja, já não é mais o produto, o curso que ele está vendendo. Ele está vendendo outros atributos que se tornam uma vantagem e por isso eu pago mais, porque eu estou disposto a pagar por essa vantagem. Né? Como é que você vê essa questão da maturidade de oferta no digital?
E isso se engloba para todos os tipos de produto que a gente tem, não só para o ramo de serviço, mas para o ramo de produto também. Eu enxergo que quando a engrenagem começa a funcionar no digital em referente a essa oferta, você consegue ter resultado. É muito comum no digital a gente chegar, a pessoa definir um público, definir o canal de comunicação, fazer todas as estruturas necessárias, mas na hora de começar, na hora de ter o retorno disso, não conseguir. Não conseguir ter o retorno, por quê? Porque tá errando na oferta, tá errando no valor agregado ali do produto de uma maneira geral. Então, parte muito da tua comunicação com o teu público. Se você tem autoridade suficiente para um evento, as pessoas quererem jantar com você, pô, isso é uma oferta, é um valor agregado que a pessoa está vendo ali dentro do teu produto. E a gente tem que entender, o empresário tem que ter essa maturidade de olhar para o seu produto e fazer uma autocrítica se é bom, se é ruim, se tem mercado, se não tem mercado. Hoje a gente está entrando na questão de produtos físicos, de uma maneira geral, como commodity. Então, a única diferenciação que a gente tem do commodity é o preço. Porque o copo que eu compro, um copo desse que eu compro na internet ou na loja, ele é o mesmo copo. A única variação é o preço. Então a gente tem que fazer cada vez mais essa venda consultiva, e aí eu já puxo o gancho para a gente entrar na nossa segunda tendência de uma maneira geral, saindo um pouco do básico bem feito e entrando na nossa segunda tendência, que seria cada vez essa venda consultiva através de chats ou conversas. Então, a gente gerou um fluxo de pessoas vendo o que a gente vende, vendo o que a gente faz, e a gente precisa converter essas pessoas. Hoje, qual que é o lugar que a gente tem uma maior taxa de conversão? Dentro do WhatsApp, dentro de um chat, dentro de conversas, de uma maneira geral. Então, a gente trazer as pessoas que estão interessadas no nosso produto para conversar. Aí você pode ter diferentes segmentos. Conversar com uma pessoa de fato ou conversar com um chat, conversar com um bot ali. Mas essa conversa traz essa questão da venda consultiva. Muito legal. E como é que você vê essa questão da pessoalidade no bot, né? Quer dizer, o cara transborda lá para um chatbot. Como é que você vê essa questão? Antigamente o cara, né, vamos pegar assim, os vendedores mais old schools falam, cara, pô, eu tenho que tratar com o meu cliente do início ao fim, porque se for muito processualizado a venda eu vou perder força e tal. Como é que você vê essa questão do cara ser transbordada para um chatbot? É claro que todo mundo quer ser atendido o mais rápido possível por um ser humano. Só que a hora que você sobe muito a demanda, você tem que acabar barateando esse custo, porque não daria para você ter um exército ali, né? Como é que você vê essa questão da desumanização ou da humanização da inteligência artificial e da automação de atendimento? E aí, toda vez que a gente vai falar sobre esses assuntos específicos, entra muito sobre a pessoalidade do empresário que está por trás do negócio, sabe? E sempre é uma avaliação muito, muito pessoal do teu negócio. Se você tem um produto que você tem um alto valor nele, e você precisa, e uma conversão vale muito para você, talvez não seja o melhor caminho você colocar automatização, você colocar bots ali para conversar, porque a pessoa do outro lado não está esperando isso. Então você ter um time eficiente vai te ajudar nisso. Mas quando você olha para o teu produto, você olha para o teu negócio, você precisa de escala, você não consegue muitas vezes escalar a mão de obra humana. Sim. Porque a ferramenta ela se torna melhor nisso. E aí vai de um senso crítico dentro da tua empresa de você escolher a melhor ferramenta que potencializa o teu negócio, que a pessoa que está do outro lado não tenha a impressão de ser um bot, mas sim ser uma pessoa, e você ter uma boa gestão da sua ferramenta. Acho que acho que você fala muito sobre isso também, ser DJ de ferramenta. Você contrata várias ferramentas ali para fazer um processo de vendas, para fazer uma automatização, mas você não sabe gerenciar a ferramenta. Você não tem um processo claro para a ferramenta. Isso te atrapalha muito no teu processo de vendas como um todo. Então a gente está pensando aqui num marketing digital que gera vendas, num marketing digital que gera dinheiro no final das contas para os empresários. A internet, como um todo, ele vai passar a bola para chutarem para o gol. Ele não é necessariamente quem vai chutar a bola final para o gol. Nesse caso que a gente está falando, quem vai chutar a bola para o gol é a automação.
Então, com o mesmo zelo que você trata as suas questões da internet, você precisa tratar as automações, escolhendo a ferramenta correta. Então, isso já te ajuda a humanizar o teu processo, sabendo gerenciar a ferramenta correta. Então, você saber gerenciar, saber fazer os fluxos ali dentro, saber fazer as perguntas corretas ali dentro. Você entender o teu cliente para você criar a conversa e o fluxo de conversa mais humano possível. Então, quando a gente entra nesse quesito de automação, esses 2 pontos, você entender seu negócio, ver se ele precisa de escala, por isso você precisa de automação, ou você precisa de algo mais pessoal e você ter pessoas para tratar ali. E se você for pro lado da automação, você ter esses quesitos de saber escolher as ferramentas, saber conhecer o teu cliente e gerenciar muito bem aquilo. E, Arthur, o quanto você acha que os times de vendas conhecem sobre marketing digital e o quanto valeria um vendedor, né? Então não estamos falando mais do empresário agora, que tem que construir empresa e tal. O quanto você acha que o vendedor conhece de marketing digital e o quanto isso poderia ser poderoso se ele conhecesse, de novo, não para ele ser um vendedor de um curso dele, mas para ele no dia a dia. Então vamos falar aqui do cara que vende para o público de RH. Então o cara é o key account de uma empresa de consultoria, como somos nós aqui, ou o cara é um vendedor que vende tintas. O quanto o marketing digital é importante para o vendedor na sua posição atual e não para fazer outra coisa. Não sei se eu fui claro. Não, né? foi assim, claro. Como é que eu uso o marketing digital no dia a dia para eu continuar vendendo o que eu já vendo? Um cenário, o cara ele é vendedor e ele precisa vender mais aquele produto que ele vende, seja qual produto for. Mas o cara é funcionário de uma indústria. Isso. E ele é o vendedor ali, ele precisa... Ele entender de marketing digital de uma maneira geral, ele vai ajudar a entender o comprador dele. Ele vai ajudar a entender a pessoa. No final das contas, ele entender mais sobre a pessoa que está comprando ajuda ele, porque ele entendendo mais sobre a pessoa, ele consegue atrair mais pessoas dentro do digital e converter essas pessoas. Então, o principal ponto, entender as dores dessa pessoa e entender onde que ela tá para se comunicar com ela e atrair ela. Então, você utilizar o marketing digital também como uma prova social do teu trabalho. Então, você vende esteira para academia. E você é um vendedor de esteiras para academia. E a tua empresa, você ajuda dentro da tua empresa, o time de marketing, a postar feedbacks dentro da rede social, a você fazer vídeos do produto chegando, do produto funcionando. Isso te ajuda, no final das contas, a vender mais. Então... Desculpa, e ele enquanto branding, personal brand, ou seja... Eu, como vendedor, o cara entrar no meu Instagram lá, eu posso estar tomando uma breja na praia, ou eu posso estar postando também conteúdos relacionados ao meu segmento, né? Eu costumo dizer aqui que, assim, o vendedor ele tem que ser um especialista no segmento. Por exemplo, de produtos de academia. Cara, o cara tem que saber qual é a melhor esteira para o cliente, qual que é o melhor custo-benefício, etc. E tal. Como é que você vê também essa potencialização do vendedor de qualquer coisa, sendo um cara especializado no segmento e como ele utiliza as redes sociais e marketing digital para se empoderar nesse papel de consultor de um segmento, especialista, né? Vamos pensar o seguinte, Marcelo. Hoje, a gente tem um déficit muito grande de mão de obra qualificada. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de pescar alguém bom, a gente faz isso. E a rede social se tornou esse grande oceano que a gente consegue pescar boas pessoas ali dentro pro nosso time. Então, um vendedor ele tem que ter a cabeça do seguinte. Eu tô numa posição hoje que... eu poderia alcançar coisas melhores. Eu poderia dar voos maiores e a internet é meu potencial para isso. Então, ele deve usar a internet, usar o seu Instagram como personal branding para mostrar os resultados que ele já obteve. Então, se ele trabalha para uma empresa, mostrar o que ele já fez dentro dessa empresa, que houve resultado através do trabalho dele. Então, a empresa estava assim. Quando eu cheguei, estava X. Quando eu saí, durante o meu período de trabalho, chegou a 2X. Então, ele consegue mostrar isso de uma maneira muito sutil e intencional dentro da rede social, não apagando o que ele faz na vida social, porque na vida a gente é isso, né? A gente tem a área profissional, a área pessoal. Então, ele consegue utilizar a rede social para se vender, para
expor o seu trabalho, expor o que faz, para as outras pessoas verem e falar, pô, entrar no Instagram do Marcelo, pô, o Marcelo entende do que ele tá falando. Ele é um bom vendedor, já vendeu pro iFood, já vendeu para empresas grandes. Então, você mostrar isso de uma maneira correta favorece a tua posição profissional, favorece o teu crescimento profissional. Muito bom, muito bom. E vamos falar aqui para avançar aqui para a terceira tendência. Então, a primeira é fazer o básico bem feito. A segunda, a gente falou de automação de vendas, etc e tal, tomando cuidado sempre para não ficar desumanizado. E a terceira, a gente falou aqui sobre CAC zero, né? Explica primeiro o que é CAC e o que as mídias, como as mídias podem ajudar a ter CAC zero. O conceito de CAC é custo por aquisição de cliente. Então, ou seja, quanto eu gasto para ter um cliente. Quando a gente chega em um nível de maturidade de calcular isso, a gente já está em um passo bem legal. A gente já conseguiu bastante coisa. E um fator importante para isso é a gente pensar fazer uma correlação, fazer uma arbitragem entre o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, e o LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo de vida útil do meu cliente dentro da minha operação. Dentro de um ciclo de 12 meses. Quanto que o cliente ele volta a comprar de mim? Vamos dar um exemplo para ficar claro para o nosso público. A contabilidade, ela tem dentro de 12 meses, o cliente dela compra 12 vezes dela. Porque é uma renovação, é uma recorrência. Então vamos dizer assim, se eu gasto R$300 para adquirir um cliente em ads, etc e tal, claro que aí na composição de custo, turma, você pode colocar o ads, o filmmaker e tal, mas estamos falando só de ads para facilitar a conta, né? Então se eu ponho R$300 e o cara me paga R$1.000 por mês, significa que o meu custo de aquisição foi 300 e o meu LTV são 12 vezes de 1.000, são 12 mil. E aí a conta é CAC sobre LTV ou LTV sobre CAC? Um outro exemplo que é de produto, mas é recorrência. O cara que ele treina, ele tem a suplementação dele. Então ele tem a creatina, ele tem o whey, o mínimo possível. E aí ali o whey ele dura cerca de 30 dias, 40 dias. E aí ele vai comprar novamente. Então o cara ele tá vendendo um produto, mas ele tem um LTV de 12 dentro daquele período. Então, qual que é a conta que a gente tem que fazer? Quanto maior o meu LTV, mais dinheiro eu devo disponibilizar para CAC. Mas só que como as mídias elas estão ficando cada vez mais caras, a gente está cada vez pagando mais para aparecer, a gente tem que ter estímulos diferentes para atrair o nosso cliente, o nosso CAC a baixar, para no final das contas a gente ter mais lucro. Então, coisas que nós temos que olhar para fazer isso. Aí a gente tem que ser criativo, e aí eu junto com a quarta, que é o funil de vendas, de uma maneira geral. A gente tem que pensar o seguinte, a gente precisa acertar a mão na nossa comunicação através das mídias orgânicas. Então a gente precisa conseguir se comunicar com o nosso cliente através das redes sociais sem impulsionar esse conteúdo. Então a gente precisa conversar com o RH dentro do LinkedIn, fazer o nosso post aparecer para ele, sem que eu coloque dinheiro para isso. Eu preciso comunicar com os meus clientes que vão comprar tinta, sem eu necessariamente impulsionar para fazer isso. Esses são maneiras que a gente consegue fazer isso e ter um CAC zero. Claro que você vai ter o custo da tua equipe ali, mas de uma maneira geral, da campanha você não gastou dinheiro. E a segunda maneira, que é você fazer o cliente ter uma demonstração do teu produto e depois chegar no teu produto de fato, você precisa ter criatividade para você fazer isso. Vou dar um exemplo. A gente quer vender uma consultoria, quer vender vai fazer quer clientes para uma contabilidade. Vou usar esse exemplo que fica mais fácil para a turma entender. O que a gente faz para a gente chegar nisso? Para ter clientes finais na contabilidade. A gente pode ter o funil padrão de você fazer um anúncio e dentro disso você fazer esse anúncio, trazer pessoas que têm interesse em contabilidade, atender essas pessoas, fazer uma reunião e vender. Esse é um caminho. Você vai ter um custo para você fazer isso. Ou a gente pode fazer uma grande aula sobre um tema específico que o meu público gosta, então sobre a reforma tributária que vai acontecer. Então vou fazer essa aula, vou cobrar um valor por essa aula e dentro dessa aula vou dar um baita conteúdo para esse pessoal e de lá de dentro vão surgir clientes. Então a gente zerou o CAC. Então a gente tem um CAC, um exemplo, de R$1.000 para trazer alguém para dentro dessa contabilidade. A gente coloca 100 pessoas
pagando o valor, pagando R$10, um exemplo, a gente vai chegar nesses R$1.000. Então, se dentro dessas 100 pessoas que a gente conseguiu, uma pessoa se tornou cliente, o nosso CAC foi 0. Porque as outras 99 pagou para essa pessoa se tornar meu cliente. Sim. Então, a gente tem que, de maneira criativa, olhar para o nosso produto, olhar para o que nós estamos oferecendo e ver quais são as maneiras que a gente consegue zerar esse CAC. Fazer estímulos para a gente zerar esse CAC. Mas aí, lembrando que isso é o terceiro passo. Esse a gente colocou como terceira tendência. A gente tem que lembrar e ter em mente que o primordial é a primeira coisa que a gente falou. A gente ter o básico bem feito. Sim. Não adianta a gente querer zerar o CAC se a gente não faz o básico bem feito. Muito bom, Arthurzinho. E, cara, você fez... Pode pegar água, fica à vontade. Você fez parte, ou faz parte do Subido Pro. Conta um pouquinho dessa história aí, dessa jornada, o que é o negócio, porque, cara, a gente olha para o marketing digital e é um universo gigantesco, assim, né? E quando você me contou toda a esteira de produto, toda a estrutura, cara, eu fiquei maravilhado, assim como o ecossistema é completo, né? Então, conta um pouquinho dessa história e se você tiver para trazer alguma história aí dos bastidores do marketing digital, né? Como é que essa turma tem feito tantos milhões em tão pouco tempo, né? Quer dizer, a gente fala que é pouco tempo, mas é que a gente só vê a hora que o cara explode, né? Isso. O cara tá 10 anos ganhando R$50 por mês. Aí o dia que o cara faz 1 milhão, fala, da noite pro dia ele deu sorte, né? Então, como é que você vê essa turma aí do digital, de certa maneira, de uma maneira bem acelerada, comparando com o mercado tradicional? Pô, entrando um pouco nesse assunto, assim, de uma maneira geral, falando do digital. Eu fui uma daquelas pessoas, Marcelo, que entrou no digital achando que em um mês eu ia ficar rico, ia mudar minha vida, ia ficar milionário, ia viajar para Dubai. Eu entrei com essa narrativa. E com o passar do tempo eu percebi que não era assim. Que é um mercado duro, que não é fácil você trabalhar lá dentro, você precisa de várias competências para você dar certo. E com o passar do tempo, eu percebo que as pessoas que elas ganham dinheiro rápido, fazem promessas milagrosas, elas são o famoso fogo de palha. Queima, a chama vai rápido e acaba rápido, sabe? E a entrada no Subido Pro especificamente, eu sou muito grato ao Pedro Sobral referente a isso, você ter uma comunidade de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo e você ter um grupo de apoio para você conseguir esse objetivo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, seja qual for a questão específica ali dentro. Então você ter um grupo de apoio que tá no mesmo barco que você, querendo remar para o mesmo lado, é muito importante, e o Subido Pro me ofereceu isso. Me ofereceu um grupo de pessoas, de 1.000 pessoas, e dividido ali um pouco mais dentro 12 pessoas que a gente estava se apoiando, a gente estava no mesmo barco, querendo remar para o mesmo lado e buscando os mesmos objetivos. E sem a fantasia do que vendem no marketing digital, falando que é fácil, que vai conseguir a qualquer momento, que você vai explodir a qualquer hora. Não é assim que funciona as coisas. Então, esse grupo me ajudou a perceber isso. E falando um pouco sobre por trás das câmeras, assim, sobre a participação do Subido Pro, o Pedro Sobral, que é uma das maiores referências do marketing digital que a gente tem hoje, ele tem coragem de fazer um evento para 5.000 pessoas e, se não empata, toma prejuízo. Então, acho que isso é uma grande lição do CAC Zero. Em um dos momentos, eles fazendo E é um evento que custa milhões, né? Em um dos momentos, ele passa num review com os alunos dele sobre o evento, só de LED foi mais de 1 milhão. Então, prezando sobre a experiência do usuário ali como um todo, de você ter um telão de LED gigantesco para ser melhor para todo mundo ver o conteúdo, e você ter a coragem de colocar 1 milhão e você fazer um evento, o quanto que custa de dinheiro, quanto que custa de emocional, de pessoas ali, para você empatar, ou às vezes sair no prejuízo, para você favorecer outras áreas da sua empresa. Você lá dentro vender outros produtos e alavancar isso com uma mentoria. Então a gente tem um exemplo de CAC Zero aqui, mas com as estruturas muito bem feitas há muito tempo fazendo essas estruturas, e você ter um ganho de marca, um ganho de branding muito forte. Então alguém que vai em um dia no evento do Pedro, no Subido ao Vivo, ele é impactado. Ele
Ele não vai esquecer do Pedro. O pessoal entender. Então, o cara faz um evento que custa 5 milhões, ele vende, sei lá, 4 milhões de ingressos, então toma 1 milhão de prejuízo, porque naquele evento com 5 mil pessoas, ele tem a atenção de todo mundo para ele oferecer novos produtos. Isso. Obviamente que ele está visando lucro, mas ele entende que ele diminuiu o custo de aquisição dele, né? Isso mesmo. Ele para poder juntar 5 mil pessoas dando atenção para ele, ia gastar um dinheirão maior na internet, em ads ou coisa do tipo, e ele faz um evento, as pessoas estão lá e lá ele capitaliza, é isso? Isso mesmo. Mas aí quando a gente chega, e legal que a gente puxou esse gancho aqui só pra gente fazer isso. O Pedro, antes do primeiro evento ao vivo dele, ele fez 3 anos de live. Então ele mais de 3 anos, na verdade. Ele fez 4 anos de live ao vivo todas as semanas dentro do YouTube. E fortificou a marca dele através do Instagram. Então, cara, religiosamente, toda terça-feira fazia live por 4 anos consecutivos até fazer o primeiro evento ao vivo dele e zerar o CAC. Caramba. Então, persistência, né? Isso traz uma baita lição. Ele fez o básico dele muito bem feito, entendeu quem que é o público, entendeu qual que é a oferta que ele precisava fazer para aquele público, entendeu onde aquele público estava. Ele se adaptou nesses 4 anos. E um pouquinho mais pra frente, 4 anos depois, ele começou a fazer movimentos de evento para zerar o CAC e trazer novos produtos dentro da esteira dele. E esse poder de você estar dentro dessa comunidade, você começa a ver isso e acompanhar as tendências. Então, para quem não está acompanhando, é importante participar de comunidade, participar de masterminds, com o intuito de, claro, aprender lá dentro, mas estar em um ambiente que te proporciona, estar com pessoas que estão no mesmo lugar que você, buscando a mesma coisa e sem as fantasias. Eu acho que um dos maiores prejuízos que a gente tem hoje dentro do digital é as fantasias que são criadas, sabe? Que é fácil você ganhar dinheiro dentro desse mercado. Não, nós precisamos ser profissionais e profissionais trabalhar de uma maneira correta. Já foi mais fácil no passado do que é hoje? Já foi mais fácil. Talvez o pessoal que enriqueceu assim pegou um outro cenário Isso. E aí as pessoas que estão entrando agora querem achar que é o mesmo cenário de 10 anos atrás, né? Isso, pô, a gente já teve cenário que pagou 50 centavos um custo por clique. Então você conseguia mandar milhões de pessoas. Vou pegar esse gancho de coisa rápida. De uma questão que eu vi do Ladeira. O Ladeira é um grande nome do digital também. Ele falou assim, pô, eu já cheguei a fazer lançamento que eu paguei 7 centavos o clique. Então ele conseguia mandar milhões de pessoas para uma página de vendas, colocar um vídeo que milhões de pessoas vão ver e a taxa de conversão dele era menor, mas ele ganhava em um volume muito grande. Hoje, paga R$70 no custo por clique. R$70? Dentro de um dos produtos dele. Sim. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa aumentar a conversão. Como que faz para aumentar a conversão? Conversa. E aí a gente entra no vendedor. Então, cada vez mais, acho que a principal tendência é você fazer um marketing digital bem feito, ter o básico bem feito e você ter uma junção do seu time de marketing com o seu time de vendas muito bem estabelecidos. E primordial, você ter uma visão de longo prazo. Não querer que tenha resultado do dia para noite, que não vai ter. Você ter estômago para aguentar esses processos do tempo de maturação que tem cada etapa, sabe? Essa é uma coisa importante para o empresário entender. Legal, muito bom. Arthurzinho, me fala uma coisa aqui, cara. A gente fala com o pessoal do digital, né? E aí o cara fala assim, eu quero um designer. Me conta aí, fala assim, aleatoriamente, vários tipos de profissionais que tem, né? Tem o designer, tem o filmmaker e tal. Fala aí, uns 5 ou 6. Porque o pessoal fala assim, não, profissional de marketing digital. Fala aí, uma meia dúzia. Profissões dentro do marketing digital. A gente tem o gestor de tráfego. O que o gestor de tráfego faz? Ele compra mídia. Ele compra mídia dentro do Google, compra mídia dentro do Meta, de maneira geral. O Meta é Facebook e Instagram. Ele vai comprar a mídia da melhor maneira possível. Ele não é o cara que vai fazer... Ele não define a estratégia, ele só compra. Ele compra a mídia da melhor maneira possível. Nós temos o Growth Manager, que olha para tudo isso, olha para a empresa, olha para o digital e fala para a empresa qual que é a melhor maneira possível dela entrar no digital. Nós temos o designer gráfico, que faz designers para dentro da rede social. Então faz panfleto, faz arte estática para demonstrar produto, faz designer de uma maneira geral. Nós temos o web designer, que faz sites, prioritariamente landing pages. Landing page é uma página de objetivo único. Então, a pessoa só tem um caminho para seguir dentro dela. Nós temos o copywriter, que é o cara que faz os textos, faz uma redação sobre aquilo, faz cartas publicitárias para as campanhas que nós vamos fazer.
Videomaker é o cara que filma e edita ali o vídeo que vai aparecer dentro. Tem o cara que é só editor também. Tem um cara que é só editor de vídeos, ele vai fazer dentro de banco de imagens, vídeo dark que a gente chama, que não aparece nenhuma pessoa, só banco de imagem e legenda aparecendo em cima daquilo dali. Nós temos Social media, o cara que cuida cuida das redes sociais, cuida de YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Nós temos também hoje tá ficando comum gerente de automações, o gestor de automações. É aquela pessoa que vai cuidar só das automações, vai olhar só para as automações. Automação de e-mail, automação de WhatsApp. Ele é único e exclusivamente responsável por automação. E é um profissional que tá ganhando muita bagagem dentro disso, porque tá ficando cada vez mais latente a dor das empresas. Por exemplo, hamburgueria, padaria, que tem um volume considerável. É uma automação específica, né? Isso. E o cara fica especialista naquele nicho e ele vai embora. E tem volume as empresas têm volume de conversas ali. Então, ó como que é complexo o tanto de pessoas que a gente tem para orquestrar, e às vezes o empresário quer contratar uma pessoa e quer fazer com que o digital dela deslanche. O conselho que eu dou ou você procura empresas sérias que tem resultado real nisso e tem bagagem para fazer isso, e você confia naquela empresa, acredite nela, e ela vai ter todos esses profissionais para te ajudar, ou você monta a tua própria equipe sabendo que é um caminho um pouco mais demorado. Então a gente falou aqui de 10 profissões dentro do digital, sabe? Muito legal. E para quem nos assiste que tá dentro dessas 10 profissões, que faz alguma coisa assim, fuja das fantasias, cara. Fuja das fantasias, que não é milagroso, não é do dia pra noite. Como tudo na vida, a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, perfeito. Muito bom. Ô, Arthurzinho, estamos chegando na reta final aqui. Deixa seu recado aí, fala um pouco da Upper, um pouco da história, os tipos de clientes que vocês atendem e tal. E aí depois o Alvinho deixa aí na legenda, quem quiser te achar, seus dados, contatos e tudo mais. Eu vou contar uma história de um cara que você já conhece, que é o Vicente Sevilha. O Vicente Sevilha, ele por acaso, ele se tornou uma referência para contabilidade dentro do digital, e ele criou uma série de soluções para escritórios contábeis. E uma dessas soluções foi uma consultoria que vendia gestão, para melhorar a gestão e a contabilidade entregar mais com menos dias trabalhados. Um produto muito bom, uma oferta muito bacana, mas que não conseguia comunicar com o público, não conseguia chegar no público. E quando eu conheço o Vicente fala isso: a gente tem um produto bom, e quando a gente vende, o cliente vê satisfação nisso, mas eu não consigo mostrar isso para as contabilidades. Falei, bacana. E ele já tinha uma outra maneira de trazer clientes. Só como é importante você não necessariamente depender daquilo para dar resultado. Claro que precisa dar resultado, mas você ter outras maneiras de fazer isso. A gente sentou, começou a conhecer o cliente, começou a conhecer o produto afim, fez vários testes, criou a estrutura necessária, e aqui entra um ponto importante. A gente fez um casamento perfeito entre o marketing, nossa empresa terceirizada, e o time de vendas interno. A gente alinhou muito bem os pontos que a gente precisava ser alinhados, e a gente começou a rodar a campanha. Começar a campanha para atrair. Estava gerando lead para aumentar a demanda do time de vendas. Isso, para atrair as contabilidades. Em um período de abril a dezembro, a gente fez, investindo R$ 4.200, a gente teve um retorno de faturamento de R$ 1.050.000. Então foi um conjunto de fatores, de uma estrutura bem feita, de uma comunicação muito bem feita, de um produto bom, uma oferta boa e um casamento do time de marketing com o time de vendas. Então todo mundo queria muito que a situação desse certo, e por trás disso o Vicente acreditando naquilo. O Vicente, o dono da empresa, tendo ciência dos processos que precisavam passar. Então a gente começou a criar a nossa estrutura em novembro, e começou a ter resultado financeiro a partir de abril. E aí de abril a dezembro escalou. Então a gente tem de novembro a abril cerca de 7 meses ali de maturação do projeto. E depois que o projeto maturou, deslanchou. E esse foi um caso legal. Então quem quiser conhecer mais, o Alvinho colocou as nossas coisas aqui na descrição. E isso é um pouquinho do que a gente já fez, um pouquinho da nossa história. Muito bom, muito bom. Cara, a gente quis trazer o Arthur aqui, porque aqui a gente fala de vendas e fala para empresários e tudo mais, também para diretores e líderes de vendas,
que entender sobre o digital, cara, é pegar tudo isso que ele falou em 1 hora, e a gente poderia ficar aqui 2 ou 3 horas falando, né? São temas muito específicos e tal, mas aqui é um podcast um pouco mais generalista, embora seja focado em vendas, né? E a ideia é que a gente pudesse trazer esse barulho para dentro da sua cabeça para que você possa dizer, nossa, existe tudo isso dentro de marketing digital, como é que isso está dentro do meu dia a dia? Então, muito mais do que querer se aprofundar, não era a nossa pretensão se aprofundar num tema específico, mas a gente conseguir trazer uma gama de possibilidades para que você aí sim possa ir se aprofundando, procurar o Arthur aí nas redes sociais da Upper, do próprio Arthur, que vai poder com certeza te falar um pouco mais. Do nosso lado aqui, a gente tem trabalhado para desvendar esse grande universo do marketing digital. De fato, são muitas possibilidades. Eu acho que acrescentaria, além de fazer o básico bem feito, começar pelo simples, né? Faz o simples bem feito, bem basiquinho, com um produto. E eu acho que do que a gente tem aqui, né, de clientes, a gente pode perceber uma vontade inicial de você conseguir querer começar fazendo tudo e etc e tal. Então, muito legal aqui a sua presença, Arthur. Queria que você deixasse um recado final para a galera, para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui e convidar para assistir os próximos episódios. Marcelo, só para a gente finalizar, para ficar claro e direto para quem nos assistiu, que a gente jogou muita informação na cabeça deles. Pô, escolhe o teu público, tenha uma comunicação clara, se posiciona dentro das redes sociais e dentro do que você entende do melhor produto para aquele público, coloca ads, tráfego pago naquilo, mandando ou para o site e do site mandando para o WhatsApp para você vender, ou manda direto para o teu WhatsApp e vende. Isso é o mínimo possível para você, o mais simples possível para você começar a ter resultado. Muito então, escolher o teu público, cria a tua estrutura básica, que é ter pelo menos um site, posicionamento no Instagram e começa a anunciar aquele produto para aquele público para vender dentro do teu WhatsApp e você vai já começar a ter um resultado e começar a explorar coisas maiores. Esse é o recado final que eu queria deixar. Muito bom. Turma, esse aqui foi o episódio 88 do Aceleração de Vendas TV, o nosso reposicionamento do nosso podcast, e eu deixo com vocês aqui o convite de poder nos curtir, compartilhar, salvar, se inscrever no canal, e se você tem alguma pauta sugerida aí ou algum convidado que você queira sugerir, manda pra gente que o nosso time aqui vai poder selecionar e quem sabe se tiver alinhado com a nossa pauta possa vir participar com a gente. Arthur, muito obrigado pela sua presença, muito sucesso, excelente 2025 e quem quiser falar de marketing digital aí, conte com um grande parceiro que é o Arthur. Valeu, meu amigo, um abraço.